Deus transforma até o cativeiro em missão, quando o coração permanece fiel à sua vontade. Hoje, 27 de outubro, falaremos sobre Santo Frumêncio, o grande missionário da Etiópia, apóstolo da África Oriental, e exemplo luminoso de como Deus pode usar as situações mais adversas para realizar obras grandiosas. Frumêncio foi um jovem escravo que se tornou o primeiro bispo da Etiópia, levando a luz do Evangelho a um povo inteiro e marcando para sempre a história da fé cristã no continente africano. Santo Frumêncio nasceu no início do século IV, provavelmente na cidade de Tiro, na Fenícia, atual Líbano. Desde jovem, foi educado na fé cristã e cresceu em um ambiente de profunda devoção e sabedoria. Ele era um rapaz inteligente, curioso e dotado de grande sensibilidade espiritual. Ainda muito jovem, acompanhou seu tio Merópio, um filósofo cristão, em uma expedição marítima pelo Mar Vermelho. Durante a viagem, a embarcação foi atacada por piratas que destruíram o navio e mataram quase toda a tripulação. Frumêncio e seu irmão, Edésio, ainda crianças, foram capturados e levados como escravos para o reino de Oxum, na atual Etiópia. Lá, foram apresentados ao rei, que, impressionado com a inteligência e serenidade dos jovens, decidiu poupá-los e educá-los na corte real. Com o tempo, Frumêncio conquistou a confiança do rei e passou a ocupar funções importantes na administração do palácio. Seu coração, porém, permanecia unido a Cristo. Mesmo em terras estrangeiras e entre costumes pagãos, ele nunca abandonou sua fé. Pelo contrário, via na convivência com o povo etíope uma oportunidade de testemunhar o amor de Deus com atitudes simples, palavras de sabedoria e um profundo espírito de serviço. Após alguns anos, o rei faleceu, deixando o trono para sua esposa e o jovem príncipe ainda menor de idade. A rainha, reconhecendo o valor e a lealdade dos irmãos, nomeou Frumêncio para ajudar na educação do príncipe e na regência do reino. Foi nesse período que o Espírito Santo começou a agir com mais força através de Frumêncio. Ele começou a procurar cristãos estrangeiros que passavam pela região e incentivava-os a permanecer ali, fundando comunidades de oração. Aos poucos, o cristianismo começou a florescer no coração da Etiópia. Frumêncio incentivava o comércio com povos cristãos, acolhia missionários e compartilhava com a rainha a beleza dos ensinamentos de Cristo. Quando o príncipe chegou à idade adulta, Frumêncio e seu irmão receberam permissão para voltar à sua terra natal. Edésio retornou à Fenícia, mas Frumêncio sentia que sua missão ainda não havia terminado. Ele decidiu viajar até Alexandria, no Egito, para encontrar-se com Santo Atanásio, o patriarca e grande defensor da fé contra a heresia ariana. A missão na Etiópia em Alexandria, Frumêncio relatou a Santo Atanásio tudo o que havia acontecido e o florescimento das sementes do Evangelho em Oxum. Pediu, então, que a igreja enviasse missionários para continuar a obra. Santo Atanásio, iluminado por Deus, respondeu: quem melhor do que tu mesmo, que semeaste a fé naquele solo para ser o pastor de suas almas? Assim, Frumêncio foi ordenado bispo e enviado de volta à Etiópia. Esse gesto foi um marco histórico. Foi a primeira vez que a igreja nomeou um bispo para aquele território africano. Do volta a Oxum, Frumêncio foi recebido com alegria. Com humildade e zelo apostólico, começou a organizar a igreja local, batizando os que haviam acreditado, erguendo templos, formando catequistas e pregando o evangelho com coragem e sabedoria. Seu testemunho era tão autêntico que muitos pagãos se converteram ao verem sua paciência, bondade e confiança em Deus. Ele foi chamado de Abuna Salama, que significa Pai da Paz, e até hoje esse título é usado pelos patriarcas da igreja etíope. Sob seu pastoreio, o cristianismo floresceu, e a Etiópia tornou-se um dos primeiros países oficialmente cristãos do mundo, antes mesmo de muitas nações europeias. Milagres e legado à vida de Santo Frumêncio foi repleta de sinais do poder de Deus. Dizem que, durante uma grande seca, ele orou pedindo chuva para o povo, e Deus atendeu sua súplica. Em outra ocasião, um grupo de viajantes estrangeiros foi libertado milagrosamente de bandidos após pedir sua intercessão. Mas o maior milagre de Frumêncio foi espiritual. Transformar um país inteiro pela força da fé, ele compreendeu que evangelizar não é impor, mas propor com amor e testemunho. Sua vida mostra que Deus pode usar qualquer situação, até mesmo a escravidão, como instrumento de salvação. Santo Frumêncio plantou as bases da igreja etíope, que perdura até hoje, com milhões de fiéis. Seu exemplo foi seguido por séculos de missionários que levaram o evangelho à África com coragem e amor.
Ele é venerado tanto pela Igreja Católica quanto pelas igrejas ortodoxas orientais, sendo considerado um dos grandes apóstolos do continente africano. Ligação bíblica a um versículo que resume a vida de Santo Frumêncio está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo como escravo, Frumêncio nunca deixou de amar a Deus. Ele entendeu que cada acontecimento, por mais doloroso que parecesse, fazia parte de um plano maior de salvação. Essa fé inabalável o sustentou em meio ao sofrimento e o transformou em missionário e santo. Frase inspiradora: não temas as correntes que te prendem. Deus pode transformá-las em asas para a missão. Essa frase, inspirada em sua vida, expressa o coração da espiritualidade de Santo Frumêncio. A liberdade verdadeira não depende das circunstâncias, mas da entrega total à vontade de Deus. Reflexão prática: a vida de Santo Frumêncio é um convite à confiança. Quantas vezes nos sentimos presos por dificuldades financeiras, limitações, doenças ou situações que não compreendemos? Frumêncio nos mostra que mesmo nesses momentos, Deus está agindo. Ele poderia ter se revoltado contra o destino que o levou à escravidão, mas escolheu transformar seu sofrimento em oportunidade de amor. Essa é uma lição poderosa. Quando deixamos que Deus conduza nossas dores, elas se tornam caminhos de bênção. Frumêncio também nos ensina o valor da missão. Nem todos são chamados a ir para terras distantes, mas todos somos chamados a evangelizar, onde estamos, menos na família, no trabalho, entre amigos. Ser missionário é viver o Evangelho com alegria e coerência, irradiando paz e fé. E acima de tudo, ele nos recorda que a verdadeira liberdade está em servir a Deus. Mesmo sendo escravo, Frumêncio foi mais livre que muitos reis, porque sua alma